Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus. Alô, pessoal do conhecimento da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa live para comentar rapidamente sobre o nosso objetivo do trimestre, que é aprender sobre os profetas menores. E nós temos na primeira lição a introdução dos livros desses profetas e, portanto, queremos compartilhar alguma coisa que irá acontecer nesta primeira lição, tá bom? Então nós temos o objetivo de dar uma introdução a esses assuntos. É evidente que a revista em todo o trimestre terá os seus detalhes, né? As suas consequências em cada lição. Porém, hoje nós vamos fazer rapidamente um apanhado, lembrando o interesse da igreja de procurar conhecimento. Logo, em todo tempo, as propostas de escola bíblica dominical é para atingir esse objetivo. Primeiro, ganhar almas. Segundo, formar o caráter cristão em todos os alunos. Terceiro, formar obreiros. Esse é o interesse da escola dominical. Isso só consegue através do conhecimento e, evidente, com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Nesta empreitada desse trimestre, para falar dos profetas menores, nós temos a primeira lição, então, que é a introdução aos livros dos profetas menores. A primeira lição traz o tema Introdução aos livros proféticos. Então, na primeira lição nós vamos abordar um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais. O texto bíblico está em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 18 ao 22, e o texto áureo em Hebreus 1:1, que vai lembrar o seguinte versículo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Evidente que então a igreja hoje tem o conhecimento do Filho. Logo, nós temos no Novo Testamento a nossa regra. Porém, o sentido espiritual de conhecimento, ele é abrangente a qualquer época. Então, logo, é necessário a igreja receber conhecimento de toda a Bíblia, tá bom? Tá bom? E esta introdução que fazemos hoje, ela dá para nós não somente um contexto propriamente bíblico, né, em si, falando de estrutura do livro, mas principalmente do conteúdo profético, né? E aí, nesse caso, nós vamos não somente focar a questão do livro e as suas divisões, e também a questão dos profetas menores, porém, em todo o contexto bíblico, tá bom? E, nesse caso, nós vamos entender que, em se falando de profetas, eles são homens de Deus, que é o tema do primeiro tópico. Eles vão ser distinguidos como alguém que fala, como alguém que escreve e como alguém que vê, né? E também nós temos as diferenças que devem ser percebidas na Bíblia entre os profetas que profetizaram antes do cativeiro e depois do cativeiro. E aí, então, depois do cativeiro, nós temos um tempo chamado interbíblico, que não houve profecia, tá bom? Dentro ainda desse contexto de serem homens de Deus, então, vou repetir, esses homens de Deus que falam, os homens de Deus que escrevem, homens de Deus que têm visões e homens de Deus que profetizaram antes do cativeiro e depois do cativeiro. E ainda tem, dentro do contexto profético, vamos dizer, a necessidade de identificar falsos ou verdadeiros e falsos profetas, tá bom? Assim, este é o tópico que nós vamos discorrer na primeira lição. Ou melhor, este é o primeiro tópico da primeira lição. Amém. Tá.
Depois nós temos o segundo tópico, que vai falar sobre as mensagens desses profetas, e aí a gente vê um círculo vicioso dentro do contexto profético. O povo recebe um favor de Deus, mas passa um tempo, se desvia, e Deus permite que algo aconteça de ruim, porém Deus levanta alguém para socorrer, e quase sempre vem antecipando esse socorro uma mensagem. E, na verdade, então, nós temos no contexto total a mensagem que marca todo o ciclo e a ação de Deus com relação tanto aos juízos impetrados sobre o desvio do povo de Israel, quanto à esperança que o profeta traz de Deus para o povo, dizendo que haverá sim, depois do arrependimento, solução de Deus, e evidente que também no contexto histórico e profético veremos o futuro proclamado por estes homens, que seria então a aparição do Messias e a implantação do seu reino. Depois nós temos um pequeno comentário sobre profetas maiores. Aí dentro dos 4 profetas maiores, nós veremos que Isaías e Jeremias, eles profetizaram. Isaías profetizou antes do cativeiro. Jeremias profetizou antes do cativeiro, e ele presenciou o povo sendo levado cativo. Depois nós temos o livro de Ezequiel e o livro de Daniel, que foram profetas lá no cativeiro. Também essa lição, ou seja, esses pormenores da lição, nós vamos perceber. No item 3, ou no tópico 3 da lição, que é a introdução de toda a revista, nós vemos aqui a popularidade dos profetas menores. Então, dentro daqueles 12 profetas, nem todos são tão populares, mas alguns marcaram pelas suas características, tanto pessoais quanto do seu próprio livro, né? Aí a gente tem alguns destaques, por exemplo, para Jonas, Oséias, Joel e também o livro de Malaquias. Cada um tem o seu contexto, tá bom? E dentro desses contextos, nós vamos aprender as suas peculiaridades, tá certo? Então veja, nesta revista de Escola Bíblica Dominical, embora seja toda ela rica, cada lição tem a sua validade, cada lição tem a sua utilidade e o seu objetivo. Essa primeira lição, então, ela dá para nós uma introdução aos livros proféticos, e nós teremos sim a oportunidade de discorrer sobre vários assuntos. O que nós pretendemos com essa chamada à Escola Bíblica Dominical? Despertar o interesse da igreja para que também a igreja se molde de acordo com o conhecimento de Deus, tá bom? Então preste atenção nesta chamada. Nós queremos a sua presença na Escola Bíblica Dominical e, portanto, nós estamos aqui dando início a esta empreitada, vamos dizer assim, né? Então, queremos que você que acessar esse vídeo sinta-se, vamos dizer, com a ânsia, com expectativa, com o desejo de querer participar e frequentar a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe você, que você tenha, sim, esse desejo de estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e esteja conosco no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.